Então a gente tem, né, custos, tem boletos para pagar e todos eles a gente precisa pôr na conta, né? Água, luz, aluguel, carro, se for o caso, casa. Então eu explico para eles que tem uma entrada e tem uma saída. Se a saída estiver muito grande, não vai dar certo essa conta. Então essa é a primeira coisa que a gente costuma fazer em casa e desmistificar isso. Porque para os filhos a gente costuma ter dinheiro infinito. E a nossa primeira grande empresa é a família. Então, quando a gente olha de fato para a família, a gente tem os nossos desafios, né? Eu brinco muito com a minha equipe, eu falo, quando a gente vai falar de família, a gente tem sim os nossos programas de comunicação que a gente precisa ajeitar. E quando a gente vai falar de dinheiro, muitas vezes é um ruído ali na comunicação que deixa as coisas um pouco turvas, né? E aí, Fabiana, minha primeira pergunta para você, assim, como que a gente vai falar de orçamento em casa, né? Para as pessoas que a gente ama tanto, que a gente tem tanta proximidade, que a gente quer cuidar, que a gente quer dar o nosso melhor, mas desmistificar essa questão do medo, da ansiedade. Então, como que a gente fala de orçamento em casa, sabendo que muitas vezes pode gerar esse medo e essa ansiedade? Eu vou falar bastante da minha casa, né, que é o que a gente faz no dia a dia. Em casa, o que eu explico para os meninos, eu tenho 2 filhos pequenos, um tem 7 anos e o outro tem 10, então tá na época de querer comprar tudo, o mundo se puder, mas eu explico para eles que tem o que entra de dinheiro e o que sai. Então a gente tem, né, custos, tem boletos para pagar e todos eles a gente precisa pôr na conta, né? Água, luz, aluguel, carro, se for o caso, casa. Então eu explico para eles que tem uma entrada e tem uma saída. Se a saída estiver muito grande, não vai dar certo essa conta. Então essa é a primeira coisa que a gente costuma fazer em casa e desmistificar isso. Porque para os filhos a gente costuma ter dinheiro infinito. É assim que eles imaginam a gente, talvez até com um cifrãozinho lá, mas não é assim que funciona. Então, em casa a gente faz isso. A primeira coisa que eu explico é, olha, a gente ganha tanto e a gente gasta tanto, e a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, né? Então, essa é a primeira conversa que a gente tem, né, lá em casa. E aí a gente também fala sobre as prioridades, de onde nós vamos gastar, né? Então eu sempre brinco com eles que a primeira prioridade é alimentação, saúde e educação. Essas 3 a gente não abre mão lá em casa, né? E aí depois vão as próximas, que são as mais gostosas, né? Passear, comprar as roupas que querem, esse tipo de coisa. Mas a básica não tem como escapar.